sombra de dúvidas, os povos indígenas estiveram no top 3 principais inimigos do governo Bolsonaro. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. E uma das principais lutas travadas por esses povos foi contra o marco temporal das terras indígenas. E quem diria que seria justo no governo Lula que ele seria aprovado na Câmara por uma manobra do Congresso sob o comando do Arthur Lira, não é mesmo? E conciliação boa, conciliação bonita, conciliação formosa. Mas primeiro de tudo, o que é esse tal de marco temporal? Vamos lá, o marco temporal das terras indígenas. O que é isso? Isso é uma das duas teorias usadas para demarcar terras indígenas no Brasil. A primeira delas é a teoria do indigenato. Ela diz que os indígenas são os donos da terra onde eles habitam. São uma comunidade tão antiga que é impossível dizer quando começou a posse deles sobre as terras. Afinal de contas, quando os colonizadores europeus chegaram aqui com suas embarcações, pólvora e sarampo, os indígenas já estavam por aqui. Assim sendo, é muito simples. Os índios sempre vão ser os donos legítimos das terras que eles ocupam, porque eles sempre ocuparam elas. E quem criou essa ideia de propriedade, títulos de terra, etc, foram os alienígenas aqui, que chegaram um dia dizendo que tudo era deles. A própria Constituição consagra essa teoria no artigo 231. Problema resolvido, certo? Não, porque nossos deputados e senadores agora resolveram ter uma ideia diferente. Como? A bancada ruralista no Congresso conseguiu votar a urgência de um projeto de lei, o PL 490/2007, para transformar o marco temporal em lei. E pela segunda teoria, que é além do indigenato essa outra do marco temporal, os indígenas são donos apenas das terras que eles ocupavam a partir do dia da entrada em vigor da nossa Constituição, 5 de outubro de 1988. Isso afetaria, por exemplo, os Pataxó do Monte Pascoal, que só retornaram à área histórica deles em 99, porque antes disso eles tinham sido expulsos por uma grande empresa de extração de madeira. Eles simplesmente perderam o direito à própria terra porque foram expulsos pela força bruta e na hora certa, porque antes da Constituição, e agora o Estado vai olhar, infelizmente não tem o que fazer. Se ao menos vocês tivessem segurado sem morrer até 88. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, 60% das 1.400 terras indígenas no Brasil não estão regularizadas. Quase 600 delas sequer tiveram um processo de demarcação iniciado. Se o marco temporal se tornar lei, esse vai ser o principal argumento de fazendeiros e grandes empresas para contestar as demarcações que ainda não foram concluídas. E claro que, como sempre, a desinformação é uma ferramenta muito forte utilizada para descredibilizar a luta legítima dos povos indígenas por aqueles que têm interesse na não demarcação das suas terras e na aprovação dessa aberração que é o marco temporal. E as mentiras divulgadas, principalmente em grupos de zap que chegam até as comunidades indígenas, é que as suas lideranças estariam traindo o próprio movimento, desviando recursos dos acampamentos, enfim, uma série de acusações sem nenhuma evidência ou prova para esvaziar o debate e transformar essas lideranças em vilões junto ao próprio povo. A gente já até falou no programa aqui sobre demarcação de terras indígenas, sobre como os setores do agronegócio queimaram recursos para divulgar essa ideia mentirosa de que a demarcação de terras indígenas prejudicaria o agro, o que não é verdade, absolutamente. A demarcação resultaria, inclusive, em maior preservação da biodiversidade e isso incidiria diretamente na qualidade de produção agrícola e pecuária, principalmente nas regiões norte e centro-oeste. Sem falar que já se sabe que terras indígenas protegem o meio ambiente de ser desmatado, totalmente ao contrário do que diz a bancada do agronegócio. Além disso, a gente tem uma série de argumentos que atacam os próprios indígenas e que parecem muito bons, mas na verdade não são. O mais famoso é o chamado argumento assimilacionista, que diz que os indígenas têm que ser assimilados na nossa sociedade. A gente vai integrar eles aqui. Eu te dou um doce para adivinhar quem era o representante mais famoso desse argumento. O índio mudou, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Então, fazer com que o índio cada vez mais se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena. É isso que nós queremos aqui. E eu sei que nessa hora você deve estar pensando, ei, calma, Camejo, mas pô, nesse ponto aí eu meio que concordo com o Bolsonaro. Quem não quer tecnologia? Calma, eu sei também. Eu também já caí nesse papo por muito tempo, até eu perceber que o problema desse argumento é ter uma cilada. Assimilar o indígena não é melhorar a qualidade de vida do povo originário. Na prática, é só entregar a terra dele para a indústria e para o agronegócio e dizer parabéns, índios, vocês estão livres. Parabéns, povo indígena, vocês agora fazem parte da nossa pujante sociedade capitalista, como desempregados. Parabéns. O segundo problema desse argumento é que ele é racista. A gente admite que os povos indígenas são selvagens simplesmente porque eles rejeitam o nosso estilo de vida alienígena para eles. A gente ignora todas as particularidades das milhões de nações indígenas que existem, todas diferentes entre si, porque dentro da nossa perspectiva racista,
são todos indígenas. É só índio. Sabe? Isso é um outro modo de vida. Sabe? Isso aqui é visto como um selvagem, enquanto uma loura de dread apenas escolheu estar em contato com a natureza. O ponto é que as populações tradicionais têm toda a capacidade de decidir por si mesmas qual estilo de vida eles querem para si. Sabe? Cabe ao Estado, portanto, oferecer condições para isso e respeitar os seus direitos. A Constituição reconhece o direito ao território como sendo originário, sendo responsabilidade do Estado brasileiro reconhecer isso por meio de um procedimento administrativo, conforme já foi considerado constitucional pelo STF, no caso da terra indígena Raposa Terra do Sol. Lembra disso? Esse PL, minha gente, é inconstitucional e pode regulamentar o genocídio indígena no Brasil. Uma vergonha para o governo, que se põe de joelhos diante dos ruralistas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhada no nosso Jornal de Casa número 64, que me deu parte do texto que eu usei para esse programa de hoje. Porque lá as nossas posições aqui não mudam. Lá está bem mais aprofundado, porque aqui no nosso Jornal de Casa nossas posições não mudam. Tem quase 2 anos esse programa e continua atual. Depois que a Câmara aprovou o projeto com larga vantagem, o Supremo deve votar a constitucionalidade da ideia lá pelo dia 7, que eu espero de verdade que eles acompanhem o relator aqui e digam que é constitucional.